livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 26 até o verso de número 32. Glória a Deus. Pelo livro da Bíblia, Gênesis, se você encontrou e possa ficar de pé, beleza? Referência à palavra do Senhor. Diz assim, amados, a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja. Gênesis capítulo 11, verso 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Arão. Morreu Harã na terra de seu nascimento em dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, de Naor, Milca, filha de Harã, que foi o pai de Milca e o pai de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de dos caldeus para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te bendizemos, Senhor Deus, pela excelência da sua palavra. Senhor Deus, que a sua palavra encontre um coração sedento nessa noite. Nosso coração, Senhor Deus, seja uma terra fértil, pela qual, Senhor Deus, a boa semente, que é a tua palavra, ela possa germinar, Senhor Deus, e produzir um fruto agradável ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus. Estamos aqui, nossa mente agora se desvaziada do nosso erro, nosso coração seja levado cativo ao trono do Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, Santo Espírito, de manifestar a tua graça no nosso coração. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela vai ao encontro aonde há a alma e o espírito juntas e meduas. Ela possa sondar e esquadrinhar, Senhor Deus, aonde a medicina não alcança, aonde o remédio não faz efeito, aonde nenhuma palavra, Senhor Deus, humana possa alcançar. Mas a sua palavra, Senhor Deus, ela consegue alcançar esses pontos. Ela consegue, Senhor Deus, fazer com que a mulher estéril ela se torne mãe. Ela consegue libertar o cativo, ela consegue curar o doente, ela consegue transformar, Senhor Deus, cada um de nós. Ela consegue libertar, Senhor Deus, do viciado. Ela consegue, ó Deus, fazer com que cada um se achegue diante de Ti e tome graça da Sua presença. Então nessa noite, Senhor Deus, que a Sua palavra seja manifesta de forma ímpar, Senhor Deus, em cada pessoa. Que a Sua palavra, Senhor Deus, venha falar de forma particular com cada indivíduo, cada um com a sua necessidade, cada um, ó Deus, com a sua carência de Ti. Então que o Senhor se revele através da Sua palavra. Que não seja apenas a minha voz ecoada aqui nesse salão, mas a voz do Senhor possa alcançar as gerações. Que a voz do Senhor possa alcançar as vidas, e as vidas, Senhor, saiam daqui, Senhor Deus, com renovo. As pessoas saiam daqui, Senhor Deus, com esperança, com fé, acreditando no milagre. As pessoas possam sair daqui, Senhor, com um novo propósito, curadas, saradas e remidas pelo Teu sangue. Nós te adoramos, Senhor Deus, e te louvamos pela Sua santa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Em nome de Jesus. Terá, eu quero falar nessa noite sobre o pai de Abraão, o homem que não superou a sua dor e desistiu do seu chamado. Coisa boa aí, cara. Terá, o pai de Abraão, nasceu com uma linhagem profética. Terá, o pai de Abraão, nasceu com uma linhagem de bênção. A linhagem de Terá era a linhagem semita, ele era descendente de Sem. A bênção do Messias passava por Terá. Terá era um homem que ele não nasceu em uma família qualquer. Ele era sem a bênção que Noé coloca sobre a cabeça de Sem, agora repousada sobre a cabeça de Terá, o chefe daquela tribo. E nós vemos essa palavra, nós vemos que Deus, ele trabalha com propósito nas gerações. Apesar da queda humana, Deus não parou de executar o seu propósito na vida dos homens. Deus não desistiu da humanidade quando Adão e Eva caíram lá no Éden. Deus continuou derramando graça de geração em geração. E se olharmos para hoje, nosso tempo, nossa geração, Deus ainda continua trabalhando em cada família. Deus ainda continua trabalhando em cada um de nós. A geração de hoje também é uma geração que segue essa
você saber quem foi esse homem, a sua descendência, sua linhagem e a bênção que estava sobre a vida dele. Deus, Ele sim, Ele continua trabalhando para o nosso futuro. Nosso futuro não está largado ao acaso, não está largado à sorte, mas Deus tem Ele planejado. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus, Ele tem ali um destino de bênção, de salvação para cada pessoa que está aqui. O nosso destino não é tirado na sorte, no para o ímpar ou num jogo qualquer. Nosso destino foi selado, lavado e remido pelo sangue do Filho de Deus. Deus, Ele tem esse propósito para cada um de nós. E Terá era um homem que viveu nessa época. Um homem que foi doutrinado ali por Sem, ele chega para Terá e fala para ele sobre o dilúvio. Terá sabia sobre o que Deus havia feito sobre a arca. Terá sabia de tudo que havia acontecido. Terá sabia sobre o juízo de Deus. Terá sabia sobre as escolhas dos homens, como Deus estava tratando isso. Mas Terá não guardou seu coração. Terá foi um homem que, apesar de aprender sobre Deus, foi um homem que se corrompeu na terra de Ur. Ur era o centro comercial. Ur era o centro comercial da Mesopotâmia. Era um centro comercial, era um centro ali cultural, onde havia tudo de prosperidade naquele tempo, naquela cidade. E Terá, ele não guardou a sua santidade e se corrompe. O texto vai ter para nós, em Josué 24, quando Josué chama as tribos e manda o povo escolher entre o Senhor e outros deuses. Quando Josué decide que a casa dele serviria ao Senhor, Josué, ele fala sobre Terá. Josué, ele fala assim, em Josué 24, verso 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué veio nos revelar aqui que Terá, ele mandou na fé. Que Terá, apesar de estar numa linhagem profética, apesar de estar numa linhagem de bênção, ele abdicou ali daquilo que o Senhor havia proposto na vida dele. Terá então virou comerciante. A cultura judaica, os sabinos falam sobre isso, que Terá era um homem que tinha loja de ídolos. Ele tinha loja de estátuas, onde ele cultuava o deus Ana, ali da Mesopotâmia. Apesar dele saber sobre Deus, dele saber sobre o dilúvio, apesar dele ter conversado com Sem, Terá, ele vai abandonando os princípios de Deus. Ele não seguiu o exemplo da sua paternidade. Ele não seguiu o exemplo das pessoas que estavam ali. Terá, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Ele vai perdendo ali a comunhão que ele tinha com Deus e agora é uma fábrica de ídolos. Quem chegava nas tendas de Terá, agora em Ur, ele tinha um monte de estátua para vender. Ele tinha ali um monte de ídolo que ele oferecia e falava que aquele era Deus, falava que aquele ali era o Senhor. E Abraão era pequeno, Naor era pequeno e Arã também era pequeno. Foram crescendo vendo aquilo ali, mas quem edificou a fé de Abraão ou de Abrão foi sua mãe. A sua mãe passou o princípio de Sem para Abraão e ele não se esqueceu do Senhor. Foi crescendo vendo o pai de idólatra, mas Abraão foi seguindo aquele mesmo conceito dos seus antepassados de seguir a Deus. Terá então, ele foi seguindo a sua vida, não guardando a sua santidade. E nós vemos aqui que é possível sim nós vivemos em tempos corruptos e guardarmos nosso coração. Porque Noé viveu em tempo corrupto e guardou a sua santidade. Abraão viveu em tempo de idolatria e guardou o seu espírito. É possível sim vivermos hoje em um tempo, uma sociedade que está corrompida moralmente. É possível sim hoje guardarmos o nosso coração dos ídolos. É possível sim hoje guardarmos a nossa vida das idolatrias da carne. É possível sim guardar nosso coração de coisas profanas, de coisas imundas. Porque Abraão conseguiu guardar. O pai dele não, mas Abraão guardou. Noé guardou, Sem guardou, tantos homens guardaram, Daniel guardou na Babilônia. E por que nós não veremos de guardar? Porque nós não veremos de guardar o nosso coração diante do Senhor. Porque nós não veremos então de guardar nosso coração exclusivo a Deus. Terá, apesar de conhecer sobre Deus, apesar de saber sobre Deus, ele não guardou seu coração. Ao ponto de Terá, agora na linhagem da bênção, ele então não é fiel mais ao casamento. Ele então adquire novas esposas. Ele sai de um relacionamento e passa a viver em poligamia. Pastor, como é que você fala para isso? Abraão fala sobre isso. Sarai, ela é filha de meu pai, mas é filha da minha mãe, porque Terá tinha outra mulher. Terá tinha mais de uma esposa.
valores que Deus havia ensinado. Foi abandonando então o que Deus havia proposto para eles ali. Terá não guardou a fidelidade familiar. A aliança que ele fez um dia perante Deus de amar aquela mulher, se fiel a ela, ele agora arrumou outra companheira, arrumou uma nova pessoa. Então tem filhos com ela, tem outras pessoas com ela. Depois de Terá quebrar a sua aliança com Deus, agora ele quebra a aliança familiar. E é nessa condição que Deus encontra aquele homem. É nessa condição que Deus chama Terá. Terá era contemporâneo da Torre de Babel. Terá vivido no mesmo ciclo, no mesmo ambiente, na mesma região, no mesmo tempo. Torre de Babel está no capítulo 11. E Terá, ele está a história aqui na mesma sequência. Terá então, após ele crescer de forma amigável com o seu coração, deixando os princípios de Deus, sendo mais amigos da cultura da época, sendo mais amigos dos homens do que de Deus, Deus mesmo assim achou graça na vida de Terá, porque Deus sempre tem um propósito na sua vida. Aquela promessa que Deus fez a 100, aquela promessa que Noé, ele derrama sobre a cabeça de 100, sobre a geração futura, Deus não se esqueceu. Terá havia se esquecido de Deus, mas Deus não havia se esquecido de Terá. Terá havia abandonado a Deus, mas ele não havia abandonado. Terá havia desistido de ser exclusivo de Deus, mas Deus não havia desistido de encontrar Terá novamente com fidelidade. E Deus então, ele chama aquele homem. Deus então, ele chama aquele homem a sair de Ur dos Caldeus, aí a um novo propósito. Deus chama aquele homem que tinha um propósito na vida dele. Deus chama aquele homem de nós que tem um propósito na nossa vida. Deus não chama ninguém que à toa. Deus não escolheu ninguém aqui para brincar de crente, de igreja, ou brincar com a sua vida. Se Deus chamou você, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Mesmo que você estava largado, abandonado, seguindo outros deuses, Deus tem um propósito exclusivo para cada um de nós. Deus tem uma promessa única a cada pessoa que está aqui. E assim também ele tinha na vida de Terá. Mesmo que Terá não mais era fiel ao Senhor, Deus estava chamando aquele homem. Terá estava agora desqualificado pelo pecado. Terá agora estava abandonando sua fé, mas Deus então derrama misericórdia e graça. Que é isso que Deus faz. Então nós caídos no nosso pecado, e é Deus que com a graça vem e nos resgata. Ou você acha que você era bom demais, que é por isso que Deus chamou você? Não, nós não somos isso. Nós somos isso por causa de Cristo. Por causa de Cristo fomos escolhidos e eleitos pela graça de Deus. E Deus então, ele vai chamar aquele homem, mesmo desqualificado. Deus tinha um propósito na vida dele por causa da graça. E Deus tem um propósito na sua vida por causa da graça. Mesmo que você já tenha errado muito, mesmo que você já tenha vivido coisas ruins, mesmo que você tenha abandonado o evangelho, mesmo que você tenha abrido mão do ministério, mesmo que você tenha dado um passo para trás, mesmo que você tenha feito alianças erradas, Deus mesmo assim, ele olha para você, ele planeja um propósito futuro para você, ele planeja coisas de bênção para você, ele planeja coisas de graça para a sua vida. Deus não olha para você e planeja uma coisa ruim, não. Deus planeja um futuro excelente em Cristo para cada um de nós. Aleluia. E assim ele faz com Terá. Aleluia. Mas será agora ele enfrentar desafios? Porque toda pessoa chamada por Deus enfrenta desafios. Toda pessoa escolhida por Deus, ela passa pela prova. Toda pessoa escolhida por Deus, ela passa pelo vale. E diz o texto aqui para nós, em Gênesis capítulo 11, no verso 28, fala assim: e morreu Arã, filho de Terá, e estando seu pai ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Terá, ele tinha um filho que ele amava tanto, chamado Arã. E Arã agora morre. Diz a cultura judaica que foi Nimrod que matou Arã. Diz a tradição judaica, diz os costumes dessa tradição, diz o historiador, isso não está no relato bíblico, mas a história, essa Bíblia fala sobre isso, que Abraão, ele chega na tenda de Terá e ele começa a quebrar todos os ídolos da casa de seu pai. Assim como fez Gideão. Abraão começa a quebrar os ídolos ali, e Terá chega ali, os guardas da cidade chegam na tenda de Terá e vê os ídolos quebrados, e são levados diante de Nimrod, que era o líder daquela sociedade. E quando chegaram lá, perguntaram para Abraão o que ele fez. Abraão
era ídolos. E diz a história que tentaram pegar Abraão e queimar Abraão, mas Abraão não morreu naquele momento. Então perguntaram a Arã: e você, qual é a sua fé? E Arã então diz assim: se meu irmão sobreviveu, eu também vou. Então pegaram a Arã e lançaram a Arã no fornalha, e Arã morreu, porque Arã não tinha fé como de Abraão. Arã não acreditava como seu irmão. E diz o texto, por isso que o texto fala que morreu na terra onde nasceu, sendo seu pai ainda vivo. Diz a história que Terá, ele vê a morte de Arã e o trauma tomou conta de Terá. E Terá agora, com a promessa de sair de Ur dos caldeus até Canaã, como vai? Como seguir o propósito de Deus, plano de perda? Com essa dor no coração e na alma? Como seguir o caminho com esse grande sofrimento? Crises ou perdas podem acontecer e atrasar nossa jornada, irmãos. Quando somos escolhidos por Deus, pode vir uma crise, pode vir um momento difícil, pode atrasar a sua jornada, ou pode provar a sua fé. E Arã agora ele morre. E a jornada de Terá agora fica estática. Ele continua em Ur, ele continua na Mesopotâmia. Desafios surgiu ali sobre aquele homem que o impediu de progredir na fé, impediu de avançar no ministério, o impediu de seguir a chamada de Deus. Terá agora tinha não uma loja de ídolos em Ur, ele tinha um túmulo. Ele tinha o túmulo do seu filho que ele tanto amava. Ele tinha um túmulo que ele visitava do filho que causava dor para ele. Terá agora aquela dor prende ele ali. E a gente começa a entender na história desse homem que as angústias por perda nos prendem na terra que Deus não tem propósito. A dor, o sofrimento te prende em local que Deus não tem propósito. Deus não tinha propósito em Ur, mas a dor de Terá era tão grande que ele ficou preso ali. Ele não teve forças para romper, forças para sair. E ele viveu ali muito tempo ainda. Ele ficou parado com a promessa para ir para Canaã. Ou você acha que ele escolheu Canaã avulso? Você acha que ele saiu ali sem a escolha do vento? Não, tinha um propósito, uma promessa para a vida dele. Mas agora a dor da perda fez com que ele parasse. A angústia, a perda, ele olhava para aquele local, ele levava para o filho. O coração dele agora sangrava, a alma dele agora chorava, porque o filho que ele tanto amava se perdeu. O filho que ele tanto queria ficou perdido ali. Era apenas cinza naquele local. Mas a gente tem que aprender que ninguém vai parar a vida por causa da sua dor. Ninguém vai parar a vida porque você sofre. Ninguém vai parar a vida porque você tem algo ruim na sua história. O texto vai ser para nós assim no verso 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor Milca. E quando Terá sofria, Abraão seguiu a vida. E quando Terá murmurava a perda de Arã, Naor crescia. E quando Terá ele estagnou o seu ministério, o seu propósito, Abraão cresceu. Abraão expandiu. E Abraão agora ele continuou a sua vida. E não dá para você parar, porque as pessoas não vão parar por causa de você. Ninguém vai parar por causa de dor, da sua dor. Ninguém vai desistir do propósito da vida dele, porque você sofre hoje. Mesmo pessoas da família vão continuar a vida delas, como Abraão continuou, como Naor continuou, mas Terá sofria. Terá sentia dor na alma, porque ele perdeu um filho que ele amava tanto. Ele perdeu um filho que fazia parte do coração dele, mas os outros filhos continuam a vida segue, a vida continua. E quando nós paramos a vida por causa de uma dor, de um sofrimento, quando nós paramos a vida porque perdemos alguém, que perdemos algo, que perdemos um item, que perdemos um objeto, a gente para, estagnado, fica estático, fica frio, gelado, e as pessoas continuam. As pessoas vão rompendo, vão avançando. As pessoas se avançam em Deus e a gente fica para trás, remoendo a dor, sofrendo algo eternamente, sofrendo um caos que vai durar durante muito tempo. A vida segue e nós não podemos parar por causa das perdas. Mas esse homem agora estava parando, desistindo dos seus sonhos. Ele estava desanimado, mas Abraão e Naor continuam. Enquanto você desanima, outros continuam. Quando você desiste da sua casa, outros continuam. Quando você desiste do seu ministério, outros continuam.
quando você desiste daquele projeto, daquele propósito, daquela faculdade, quando você desiste de algo bom, outros continuam. Ninguém para a sua causa, ninguém para chorar por você, as pessoas choram por você durante um dia, dois, uma semana, depois continua a vida. Todo mundo esquece, ignora sua dor, seu sofrimento, enquanto você está ali sofrendo por causa disso. Terá, talvez, não queria viver, mas Abraão queria ter família. Terá não queria seguir, mas Naor queria, e foi isso que fizeram. Seguiram a sua família, seguiram as suas vidas. Eu comecei a ver isso aqui e comecei a entender que às vezes nem os filhos sentem a dor dos pais. Às vezes nem o seu melhor amigo sente sua dor. Às vezes nem a sua esposa sente o que você sente. Às vezes nem o seu marido conhece a sua dor. E não é por causa disso que você vai parar, porque você não é compreendido, porque você não é entendido. Nós temos que avançar no propósito, no caminho de Deus. Temos que seguir o caminho que Deus propôs. Excelente modo para nós. Aleluia. Terá e fica parado ali. E o interessante, aqui no verso 30, você pode acompanhar. A dor de Terá era tão grande que ele não percebeu a dificuldade na vida de Abraão. Olha só o verso 30. E Sarai era estéril, a filha de Terá, casada com Abraão, era estéril, e ele não percebeu. A dor dele era tão grande por causa de Arã, que ele negligenciou o amor a Sarai e o amor a Abraão. A dor dele era tão grande por causa de um lado, que ele esqueceu do outro. Abraão foi crescendo, irmão, passou anos. Abraão precisava de um abraço, de um carinho. Abraão precisava de um colo do pai, de uma palavra. Abraão precisava de uma oração. Abraão precisava de uma palavra. Mas Abraão não teve isso, porque Terá estava ocupado demais com a sua dor. Terá era vítima da família. Terá era aquele que sentia a dor mais que todo mundo. Terá não percebeu aqui a tristeza de Abraão, a tristeza de Terá pelo filho morto, não permitiu a sua atenção e as necessidades de Abraão. Muitas vezes a sua dor te impede de ver a necessidade do outro. Muitas vezes a sua dor pessoal impede você ver a dor da sua esposa, a dor do seu marido. Muitas vezes a sua dor, um trauma do passado, impede de você conhecer o coração do próximo. Impede você chegar perto de alguém, dar um abraço, uma palavra de fé, e você acolher a pessoa com carinho e amor. Porque a gente só pensa na nossa dor, a gente só pensa no nosso sofrimento, só pensa na nossa angústia, e a gente se esquece dos outros. Se esquece das pessoas que estão ao nosso redor, se esquece do pai, da mãe, dos amigos, se esquece das pessoas da igreja, se esquece dos outros filhos, se esquece da pessoa que está com a gente ao mesmo lado da cama, porque nossa dor é muito grande. Aquele homem havia esquecido. Muitas vezes nós ficamos tão focados na tristeza e na dor, nos traumas, que nos esquecemos dos outros. Ficamos tão focados em algo que perdemos, que nos esquecemos que a vida continua, que temos que continuar amando, continuar perdoando, temos que continuar avançando, continuar acreditando, continuar vivendo em fé, continuar crendo que amanhã será um novo dia, continuar crendo que as promessas do Senhor são reais, continuar crendo no chamado de Deus. Terá, ele estava tão focado nele que esqueceu de Abraão. Abraão agora casou com a sua própria irmã, filha de Terá, com outra mulher, mas Sarai era estéril de Deus. Abraão não achou nenhum consolo em Terá, mas encontrou em Deus. E Deus encontrou consolo e refúgio durante todo o tempo da sua vida. E a Bíblia vai dizer para nós assim no verso 31. Você pode acompanhar. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã. Ele leva Ló, porque era filho de Arã, que morreu. Filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. E vieram a Canaã, e habitaram ali. Eu quero dizer para você que iniciar o propósito de Deus é superar as crises. Só vai superar a crise quando você aceitar o propósito de Deus. Só vai superar a crise quando você caminhar no propósito de Deus. Quando você aceitar o propósito de Deus, você caminha. Você sai do lugar que te parou. Você esquece a dor. Você supera. Você seca as lágrimas. Você tira a dor da alma e você vai avançando. Quando você está parado, remoendo, chorando, rasgando os cabelos, rasgando as roupas, arrancando as vestes, nada acontece. Mas começa a caminhar para você ver.
sai de Ur. É hora então de partir. A saída então acontece num momento histórico. Acontece na dispersação das línguas. Quando você lê Gênesis, você vai ver aqui que Deus dispersou as famílias segundo a sua língua. E terá ajuda da sua família, porque agora as línguas foram dispersas e eles saem de Ur dos caldeus em direção a Canaã. Por que Canaã? Porque Deus havia falado que Canaã era a terra da promessa. Canaã era a terra da promessa. Quando Noé ele vai impor a bênção sobre seus filhos, ele fala que Canaã seria servo de Sem. Então Terá, como era da tribo de Sem, sabia que a terra de Canaã seria serva dele. Ele então sai de Ur dos caldeus em direção a Canaã. O propósito de Deus com Terá incluía toda a sua família. É que você entende essa palavra nessa noite. Que o propósito de Deus não é apenas para você. O propósito de Deus é para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para todo o seu lar. Deus quando chama alguém, Deus não esquece da família. Deus quando chama alguém, Deus não abandona os seus. Eu penso que Deus apenas quer você. Deus quer excluir os seus familiares. Não! Deus quer que todos vocês caminhem em direção à promessa. Que caminhem em direção à terra prometida. O propósito de Deus é que o pai caminhe com os filhos, que os filhos caminhem com os avós, que os netos caminhem com os avós. O propósito de Deus é que a família ela vai marchando junto até a dispensação da bênção. O propósito de Deus para Terá não é que Terá caminhasse sozinho, porque a família iria dar apoio para ele. Porque agora tinha um deserto à frente. Mais de 800 quilômetros até Canaã. Sair de Ur dos caldeus a pé. Sem nenhum recurso, sem nenhum carro, sem nenhum avião, sem nenhuma moto. Apenas com as alparcas dos pés. Apenas com as roupas. Apenas com os filhos e com seu neto Ló. Marchando agora em direção a uma terra desconhecida. O propósito ali de Deus era que Terá, ele avançasse aquela jornada. Eu quero dizer para você que é honroso começar a jornada, mas Deus se agrada quando nós concluímos o percurso. Começar a jornada é muito belo, começar o caminho é excelente, mas Deus se agrada não quando você começa, mas quando você termina, quando você chega quando você chega aonde Deus estabeleceu, aonde Deus prometeu. Parece que Terá agora supera os seus medos. E ele sai na direção da promessa de Deus. Ele sai ali fora dos seus traumas. E se nós não superarmos os nossos traumas, nós não vamos alcançar as promessas de Deus. O que é maior na sua vida? O seu trauma ou a promessa de Deus? O que é maior na sua vida? A sua dor, o seu sofrimento? O preconceito que você tem, o complexo ou a promessa de Deus? O que é maior para você? Terá começa a entender que o propósito de Deus era maior para ele. Então ele começa a avançar. E diz o texto aqui no verso 31: e saindo eles de Ur dos caldeus. Sair de Ur dos caldeus é sair do pecado. Sair de Ur dos caldeus é sair daquela vida. Sair de Ur é abandonar um ambiente de trauma e de dor. Sair de Ur não é fácil. Sair de Ur é você andar em obediência à vontade de Deus. Muitas pessoas têm promessa de Deus, mas estão vivendo em Ur. E estão querendo fazer tendas em Ur. Estão querendo ser prósperos em Ur. E Deus quer sair de Ur para que a promessa de Deus se torne viva em nós. E Terá agora ele sai de Ur, porque sair de Ur é recomeçar. Sair de Ur é ter uma nova oportunidade com Deus e em Deus. E quem não quer ter uma nova oportunidade? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca escondeu alguém? Você me perdoa, me desculpa, me dá uma nova oportunidade. Quem aqui nunca pediu perdão? Ou nunca cedeu perdão? Isso não é um recomeço. O perdão não é zerar a conta, não é recomeçar. E sair de Ur é isso, começar do zero. Sair de Ur é esquecer os ciclos, é esquecer a tenda idólatra, é esquecer o fogo de Nimrod, é esquecer a idolatria ali e partir para a promessa de Deus. Não adianta ter promessa e ficar em Ur. Tem que sair do local onde Deus não agrada. Tem que sair do local onde Deus não tem pacto, não tem herança. E agora aquele homem ele vai saindo de Ur. Ele vê a cidade, aquela confusão, línguas diferentes. Pessoal, sem entender, a cidade virou muitas coisas estranhas. Ele chama a sua família e ele parte de Ur. Começa a caminhar pelo deserto, sentindo fome, sede, necessidade, com poucos suplementos. E depois dele caminhar
800 quilômetros, ele acha uma cidade. Imagina você caminhar 800 quilômetros no deserto, com a sua família, sua esposa, filhos e netos. Você precisando de um banho, de água potável, alimento, roupas, uma noite boa para dormir. Você acha uma linda cidade. Ele chega então no meio da jornada, ele acha uma cidade. Ele chega na porta, os anciões estão lá conversando. Ele vê animais passando, ele vê as pessoas rindo, ele vê uma bela feira, frutas ali. Ele vê as pessoas rindo, ele vê festa, ele vê instrumentos musicais tocando. Ele pensou: aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar para se parar. Aqui é um bom lugar para a gente descansar. E ele então para em um lugar. Chega na praça, porque era na praça que um ancião, que um prefeito, os líderes ficavam na cidade. E ele então pergunta: qual o nome dessa cidade? Então alguém falou para ele: Arã. O nome da cidade é Arã. Aquilo veio como uma flecha na mente dele e no coração dele. Esse lembrou do filho Arã, que morreu lá em Urca. O trauma volta de novo no meio da caminhada, no meio da jornada. A dor retorna, a tristeza surge de novo como raiz. As lágrimas brotam no coração de Terá. E começa a querer soluçar perto de Abraão, de Naor. Os anciões estão perto dele, não entendem o que está acontecendo, mas ele agora está movido por uma emoção tremenda. Ele pergunta de novo, eu estou imaginando, ele pergunta: qual o mesmo nome da cidade? Então você fala: Arã. Ele se lembra do seu filho pequeno correndo na sua tenda. Ele se lembra lá quando ele ensinou o seu filho a pescar, a caçar. Ele se lembra do seu filho trabalhando com ele. Ele se lembra do seu filho crescendo com ele. Ele lembra do seu filho sendo queimado. Ele lembra da dor, os gritos do seu filho. Ele lembra do seu filho virando cinzas. Ele lembra da tumba, do túmulo que ele fez para Arã, lá em Urca. Ele para naquele local ali. E eu comecei a entender que mesmo depois de você caminhar por um tempo, não te dá direito de parar fora do propósito de Deus. Ele caminhou após 200 quilômetros e parou fora do propósito. Não era para parar em Arã, não era para habitar em Arã, mas ele parou. Porque a dor dele era do tamanho daquela cidade. Que o sofrimento dele era do tamanho daquele povo. Porque aquela cidade lembrava o seu filho, lembrava a dor que ele tinha. Parar no meio da jornada, sabe o que é? Ressuscitadores. Parar no meio da jornada, trazer defuntos à vida novamente, que vai causar dor para você. Parar no meio do caminho é você abandonar o percurso, abandonar a trajetória, abandonar o caminho final e você trazer novamente o caos para você. É você trazer novamente a traição para você, o abandono para você, trazer o caos para a sua vida. É você ter o prazer de chorar de novo. Porque é isso que Terá agora está fazendo, chorando. E caminha mais à frente, puxa a sua túnica, vai tapar o seu rosto, vai marchando no meio da cidade e as águas pingando no pó. E lembrando de Arã. E ele pensa: será que talvez eu devo ficar aqui? Será que essa cidade não é um consolo, um conforto para mim que perdi meu filho? Será que esse local não é um ambiente para que eu possa habitar? Talvez esse local aqui seja Canaã. Talvez esse local seja melhor do que promessa de Deus. E muitas vezes nós paramos em locais e achamos que é melhor que a promessa de Deus. Paramos em ambientes que achamos que é melhor aquilo que Deus prometeu para nós, e não é. Ele para naquele local ali e começa a trazer as dores novamente. E saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã e vieram até Arã. A cidade com o nome daquele filho trouxe no coração de Terá uma dor tremenda do tamanho daquela cidade. No início era apenas uma parada, mas ele decide morar. Esse é o perigo de você parar. Quando você pensa que vai dar só uma paradinha no ministério, só uma paradinha na família, você pode fazer habitação ali. Você pode abandonar o propósito, sair fora do percurso. Você pode abandonar a fé. Você pode sair fora do que Deus chamou você. Era só uma parada, mas ele habita. Era só um passar por ali, era só um beber de água, era só um se alimentar, era só um trocar de roupa, era só uma noite, mas ele viveu em Arã. A gente pensa, irmãos, que vai ser apenas uma noite, que vai ser apenas uma palavra, apenas uma vez, mas muitas vezes nós moramos em ambiente que Deus não agrada.
Nós habitamos, fazemos tendas em locais onde o nome de Deus não tem propósito. O local parecia bom, a situação parecia boa, mas fazia ele chorar. Tem situações, irmãos, que parecem boas para nós, mas depois traz caos para a gente. Nem toda proposta é de Deus, nem todo ambiente parece saudável, pertence a Deus. Arã parecia uma boa terra, parecia uma boa cidade, lugar próspero, lugar de pessoa feliz, mas não era o local de Terá que Deus havia estabelecido, era Canaã. Não era o local que Deus tinha promessa para ele, o local era Canaã. E ele decidiu ficar naquele local. A dor tremenda tomando conta do seu coração. Terá se sentiu confortável naquela cidade, e nós não podemos nos sentir confortáveis na nossa dor. Dor não é conforto, dor não é consolo, dor não traz para a gente um amparo, dor traz tristeza, depressão, angústia, estresse. Mas Terá se sente confortável, ele pensou, não, pelo menos numa cidade do tamanho do amor que eu tenho para meu filho, eu vou viver aqui, eu vou ficar neste local. E ele então estabelece suas tendas ali. Parecia boa aquela cidade, mas ela roubava a fé de Terá. Tem ofertas, irmãos, que são boas para você, mas pode roubar a sua fé. Tem ofertas que pode ser boa para você, mas pode acabar com o seu casamento, mas pode acabar com a sua família, mas pode destruir seu ministério. Aquela oferta pode ser boa de estar ali e Terá. O texto vai dizer para nós, no verso 11: e saiu eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Cidade rica, comercial, próspera, produtiva, parecia um bom lugar para ficar, mas não tinha promessa. O lugar, irmãos, pode ser rico, próspero, o lugar pode ser bonito, se não tiver promessa, não é o seu lugar. Lugar onde tem promessa, lugar onde tem a palavra de Deus, lugar de ficarmos onde Deus determinou. Aquele local parecia bom, mas roubava a fé de Terá. A tristeza tomou conta da fé. A fé vai embora. Nem tudo que parecia provisão agora era de Deus. Ele fica ali. Aquela pausa virou habitação. Terá não para apenas, mas habita ali em Arã. Estabeleceu raiz em Arã. Criou ali uma estrutura familiar. E viver em Arã é iniciar, é trazer as dores de Ur de novo. E se você caminhou já muitas jornadas, por que não caminhar mais? Se você já marchou 800 quilômetros, por que reviver a dor de Ur? Por que não passar direto por Arã? Porque viver em Arã é voltar ao passado. E tem pessoas que vivem uma vida de passado. Ela não planeja o futuro, ela não foca no projeto de Deus, só pensa no caos passado, na dor passada, na tragédia passada. Ela só pensa no Arã que morreu, ela só pensa no Arã que ficou em Ur, ela só pensa na dor que ela teve, ela só pensa no sofrimento que ela tem. A depressão toma conta dela, a angústia toma conta dela. Viver em Arã é achar que a dor é maior do que o nosso chamado. Mas a dor não é maior do que o nosso Jesus. A dor, o sofrimento não é maior do que Cristo. Cristo não é maior do que a dor, do que o sofrimento. Se evitamos isso, temos que marchar, seguir o caminho, temos que seguir a viagem. A dor não é motivo para parar, mas nós paramos às vezes. A dor não é motivo para nós não começarmos a jornada, mas nós às vezes não começamos. A dor não é motivo para habitar em tendas profanas, mas nós habitamos. A dor não é motivo para desistir do propósito de Deus, mas nós desistimos. Porque olhamos para o céu, o Senhor, é grande demais a minha dor. Mas pense em Jesus quando viu a cruz. Pense em Jesus quando sabia do seu sofrimento, ele não desistiu. Ele foi até o fim da jornada. Ele foi até o fim do percurso. Ele foi até o fim do caminho. Ele foi até o último dia, até a última gota de sangue. Ele foi até o romper do domingo pela manhã. Terá agora estava em Arã. Havia passado ali alguns anos. E a gente esquece que Deus tem um lugar melhor para a gente mais à frente. A Bíblia diz para nós no verso 31: e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã,
A gente quando para em Arã, em um lugar bom, mas que Deus não tem propósito, a gente se esquece que Deus tem um lugar mais excelente, mais à frente. A gente se esquece que Deus tem uma promessa maior mais adiante. A gente se esquece que Deus quer que a gente caminhe mais. A gente vai pelo deserto. Deus quer que a gente vai andando, vai esquecendo da dor e vai alcançando a promessa. A gente se esquece, irmãos, que Deus tem planos grandes para a gente, para a nossa casa, para a nossa família. Às vezes a dor do presente é tão sufocante que a gente apaga a visão do futuro, que as promessas somem do nosso coração. A gente olha para a gente, só vê tristeza, só vê angústia. No meio do caminho tem Arã. No meio do caminho, sim, tem lembrança de dor, tem sofrimento, mas no fim da jornada tem Canaã. No fim da jornada tem promessa. Aleluia. No fim da jornada tem escolha de Deus, tem o chamado de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, tem a salvação eterna. E não dá para ninguém parar no meio do caminho. Deus nos preparou, irmãos, para um lugar melhor mais à frente. E não dá para parar agora. Não dá para esquecermos agora do propósito de Deus. Temos que caminhar em direção à chamada que Deus propôs para cada um de nós. Temos que seguir avançando. E porque em Arã só tem lembranças. Arã só tem lembranças ruins. Mas em Canaã tem promessa. E você quer ver promessa ou quer viver lembranças ruins? Você quer acordar pela manhã e viver e lembrar de coisas ruins, ou quer acordar pela manhã e lembrar de promessas? Lembrar que ali é a terra da vitória, a terra da conquista, a terra da prosperidade, a terra do sucesso, a terra da graça, a terra da salvação. O que queremos lembrar em cada manhã? Então temos que nos levantar, levanta-te e vai para Canaã. Porque então ficar em Arã, ali parado, estagnado, vivendo, formando tendas, é como se a gente olhasse para aquele machucado e está criando casca. E quando ele está quase sarando, a gente arranca a casca de novo para sair o sangue. Isso é viver em Arã. Viver em Arã, às vezes, é cortar a própria carne. Viver em Arã, às vezes, é a gente sentir prazer dos próprios traumas. É convidar as essências ruins a adentrar o nosso coração. E o texto vai para nós no verso 32. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Isso aqui é muito triste. Terá morreu em Arã. Consegue entender isso? Você pega a visão da mensagem? Ele sai de Ur. Ele sai rompendo com a família. Caminhou 800 quilômetros. E depois, uma lembrança do passado que parou Terá. De tanta maneira que ele se sentiu confortável, ele se sentiu cidadão daquela cidade. Ele não supera a sua dor. E agora ele morre em Arã. Ele ficou tantos anos ali que Abraão foi chamado mais de 70 anos por Deus. Abraão era jovem ainda. Terá ficou mais de 30 anos em Arã. Ele morre naquele local. Ele morreu como um velho homem. Ele morreu fora da promessa. Ele morreu fora do chamado. Ele Terá iniciou o propósito, mas morreu sem concluir o propósito. E você pode ter uma grande chamada, uma grande missão, um grande ministério. Você pode ter grandes coisas na sua vida, mas você não concluir o caminho em Deus, de nada adianta. Vai ficar em Arã ou vai para Canaã? Você vai lembrar das promessas ou vai reviver a dor? É Terá, ele inicia o propósito, mas sem concluir. Terá, ele morre em Arã, mas o propósito de Deus não morreu ali. Ele continuou. O propósito de Deus, ele perseverou ali. Aleluia. Você pode escolher morrer em Arã. Você pode conseguir. Terá morre, quando Terá morre, Deus então chama Abraão. Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão agora sai de Arã e vai para Canaã. Porque o propósito de Deus continua com as nossas. E muitas das vezes, escute aqui, muitas das vezes algumas coisas que impedem a gente caminhar tem que morrer para que a gente possa prosseguir, Deus. Muitas vezes algumas coisas têm que sair da nossa vida para que Deus nos chame. Muitas vezes tem coisas que nós amamos que nos prendem na terra do desgosto e da dor, que tem que morrer da nossa vida para que nós caminhamos até a terra da promessa.
Pastor, tem que morrer meu pai e minha mãe. Não é isso. Eu falo de sentimentos, de dores, de empecilhos, coisas que travam você fora do propósito. Isso tem que morrer na sua vida. Tem que ficar em Arã e você seguir o caminho excelente para Deus. É você que faz hoje uma análise, uma reflexão e sabe o que deve morrer para que Deus possa chamar você. Porque Deus está olhando, esperando. Deus está com um olhar em Arã. Deus está olhando Abraão. Mesmo Abraão estando ali em uma terra boa que era Arã. Mesmo Abraão vivendo em uma cidade próspera, uma cidade que ele poderia alcançar uma nova esposa, Abraão não fez. Um dos princípios que Deus escolhe Abraão, que Abraão ele foi um homem de uma só mulher, sendo fiel a uma mulher estéril. Uma mulher que não podia dar filhos, mas Abraão era fiel pela aliança. E Deus olha para Abraão e fala assim: esse cara, se esse homem, se esse moço é fiel à esposa que é estéril, ele vai ser fiel. Deus olha para Abraão e Deus continua o propósito. E será que você é daqueles que vai morrer em Arã? Ou será que você é daqueles que vão chegar em Canaã? Porque tanto Abraão como Terá saíram de Ur, mas um parou no meio da jornada, outro prosseguiu o caminho final. Um para no meio do caminho e outro conclui a jornada. E é você hoje que vai escolher quem você vai ser, qual caráter você vai ter nessa vida, qual história será a sua. Porque o propósito e projeto Deus tem para todos. Somos nós que escolhemos se vamos seguir pelo deserto até Canaã ou se vamos estabelecer tendas em Arã. Ele ficou em Arã e ele morreu. E morreu com ele o seu chamado. Morreu com ele a promessa dele. Morreu com ele tudo que ele conhecia. Morreu com ele a sua dor. Ele morre em Arã. Morreu na dor. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: será que essa dor, que essas lágrimas vai vencer você, vai matar você? Será que você vai deixar essa dor matar você, acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério, destruir seu casamento, acabar com a sua história? Ou você vai levantar, sair do pó e vai caminhar em direção à promessa de Deus? Aleluia! Ou você vai caminhar em direção ao que Deus estabeleceu para você? A gente não pode morrer em Arã. Depois de caminharmos tanto, depois de fazer uma jornada de 800 quilômetros, por que vamos ficar ali? Temos que caminhar. Então termina o capítulo 11. Terá morreu em Arã. Mas no capítulo 12, Deus ele continua a história. Deus continua o propósito. Capítulo 12, verso 1 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Onde era a casa do pai? Arã. E vai para a terra que eu te mostrarei. Terá morreu, mas Deus chamou Abraão. Glória a Deus. Terá morreu, mas Deus continuou o propósito. Terá morreu, mas Deus continuou a promessa. Deus não desistiu, escute isso. Deus não desistiu quando Terá parou. Terá parou, mas Deus não parou. Terá desistiu, mas Deus não desistiu da promessa do Salvador à humanidade. Terá abandonou ali o princípio, a dor tomou conta de Terá, mas Deus continuava ali com o seu projeto de salvar minha vida e a sua. Deus não desiste quando você para. Deus não para quando você para. Deus não desiste quando você pensa em abandonar. Deus continua com o seu plano perfeito. Deus continua com o seu plano excelente. E você? E você vai parar no meio do caminho? Ou você vai continuar a jornada? Você vai correr sem chegar onde Deus prometeu? Lembra do dia que você aceitou Jesus? Lembra daquela promessa? Você lembra dessas 8.000 promessas? Você lembra daquela profecia? Vai desistir dela? Vai abandonar ela? Vai abrir mão? Vai largar a unção? Vai desistir do dom? Vai enterrar o talento? Ou você vai levantar de Arã hoje e vai seguir para onde Deus estabeleceu sua história?
ou vai seguir para onde Deus determinou que você esteja. Ser tu uma bênção. Ser uma bênção não é apenas a bênção para você, é para tu chegar perto de você e ser abençoado também. Seja a bênção, não queira apenas a bênção, mas ser tu uma bênção. Saia de Arã e vai para o lugar onde Deus quer que você esteja. E viva o propósito e o projeto de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.